Olá, boa noite. A gente está aqui na live Superando Desafios, hashtag bate-papo, bate-papo de cara limpa. É em todos os aspectos, gente, inclusive, hoje o nosso convidado aqui é Cícero Péricles, economista. Ele vai falar um pouquinho do que é que está acontecendo no nosso país e quais as previsões, né? Ele já entrou. Estamos aguardando. Deixa eu ajeitar aqui. Cícero, Oi, tudo certo? você tá. Não, eu estou sem lhe ver. Você deve estar com a câmera virada para algum lugar, para a parede ou. Vou ganhar um Boa. prêmio. Vou ganhar um prêmio, vou ganhar um Ah, meu prêmio, vou ganhar um filho, é prêmio. assim mesmo, é assim mesmo. Cícero, tudo É, jóia? Primeiro eu tudo bom, queria, nesse Mônica. superando os desafios, como é que foi para você essa questão? Ó, tava melhor antes com a luzinha. Você agora ficou esverdeado, sim. Agora tá bom. Essa Estava Mônica, meio marciano. Ó, foi. como é que foi essa questão de pandemia para você? Alterou alguma coisa? Não alterou? Tudo ok? Filho em casa? Deu doideira? Ficou ansioso Não, ou tá não, na Mônica. paz? Na paz, tranquilo. Até porque, pelo estilo do meu trabalho, né, como eu sou professor, então eu passo muito tempo ou preparando aula, corrigindo provas, ou então, sei lá, fechado sempre, né? E, portanto, a gente tem essa vantagem profissional. E segundo, é de que a pandemia, na verdade, nos faz retrair, mas também desenvolver outras atividades dentro de casa, né? Ou seja, mais estudo, mais escrita, mais leitura, não é? Também um pouco mais de relaxamento, portanto, não me perturbou, não, de forma alguma. Pelo Você contrário. conseguiu ficar relaxadinho? E o filho dentro de Muito. casa? Ele Então, estava estudando legal? como ele já tem 13 anos, né? 13 anos, então já leva a coisa mais na esportiva. Ele está tendo aulas, né? E a Simone divide o tempo com ele, né, e comigo também, então dá para ir levando. Ele tem compreensão clara, né, e Simone está na fase dela de doutorado, da tese dela, então também está muito introspectiva. Portanto, a coisa aqui fica cada um no seu Seu quadrado, né, mundo. do seu mundo, é verdade. É. Agora vamos fazer igual o presidente. A economia não é comigo, é com você, né? E, Você não é posto posto Ipiranga, piranga. eu sou posto Ipiranga, Mônica. Eu quero saber o seguinte: economia e saúde andam juntinhos ou separadinhos? E se andam Não. juntos, como é que Hum. está isso aqui no Brasil? Ou como Olha, estava e Mônica, está agora? não, no Brasil, eu até fico triste quando ele vai comentar, né? Devido ao quadro político nacional que nós atravessamos. Então, deprime todo mundo, né? A mim também, que eu sou um cidadão normal, com defeitos e qualidades, então, portanto, a gente fica olhando para o quadro nacional, deprime, né? Você imagina, neste momento de pandemia, nós estamos sem ministro da saúde. Há Pois é. muitos dias já sem ministro da saúde. É um negócio que deprime, tudo deprime. O número de mortes, a ausência de um comando, né, organizado nacional, são os governadores que estão reagindo. Aí eu faço o seguinte, aí eu me dedico mais ao caso alagoano, porque, na verdade, compreender o Brasil nesse momento já tem muita gente. Eu acho que a gente tem que fazer o esforço de Sim, mas compreender melhor. economicamente, não, mas Alagoas não está isolada do Brasil e nem do mundo, Não, logicamente, não, né? Não você tem faz razão, parte de um você tem razão. contexto. A Você tem economia razão, não é, sim. ou não, ou é bem diferente. Não, veja, não, você está certo, está muito conectado. Por exemplo, a grande notícia hoje, né, o Banco Central, o Boletim Fox, anunciou que vamos ter esse ano uma recessão, no mínimo, já anunciou pela terceira vez, mudou já, né, o padrão, menos 6%. É um baque monumental, Mônica, para o Brasil, né? E como as regiões e os estados acompanham a parte dinâmica do país, então nós devemos também ter esse nível de queda, ou talvez mais grave ainda, no Nordeste, em Alagoas. Quando acontece isso numa área rica, né, você viajou muito e sabe disso, o impacto ele é grande também, claro que é um impacto grande, mas a capacidade de recuperação
é diferente, bem diferente, né? É mais Por rápido, quê? é. Porque você tem uma indústria rica, uma indústria rica, uma agricultura dinâmica, um setor de comércio avançado, um setor de serviço hiperconectado e moderno. O sistema financeiro é de lá, né, do Sudeste. Então, tudo atua favoravelmente para que a recuperação seja dramática em todo o país, mas seja mais rápido e menos sentido lá, né, nas regiões, lá digo, nas regiões mais ricas. E nós aqui no Nordeste vamos pagar um Mas, preço mais alto. pois é, mas o que é que significa para o mortal normal cidadão menos 6%? Menos É, dinheiro, né? menos. Porque hoje o que eu observo enquanto mortal comum é que desde março eu pago mais pela minha feira, como estamos em casa eu pago mais pela minha energia, mais pelo consumo, mas a feira não, ela vem aumentando Vem mês a sim, mês. E vem sim. eu Olha, queria até que... Pois é, e por que isso? E o que significa menos 6%? É para a gente dar um tiro menos na 6%. cabeça? Veja bem, nós estamos numa situação que todo mundo usa a palavra emergencial, né? Você pode ver, as palavras mais usadas pelos bancos, pela economia, é emergencial, linha especial de crédito, né? O auxílio é auxílio emergencial. Então, é um momento também crítico, mas atípico. Por quê? Porque nós estamos tendo, veja bem, um suporte econômico. É um paradoxo, você perguntou da questão nacional, né? Mas quem comanda hoje e quem toma iniciativa, que negocia com os governadores, por incrível que pareça, não é o Palácio do Planalto, mas o Congresso Nacional. É uma surpresa para todo mundo, para mim, para você, para todo o Brasil, que o Congresso seja conectado com as ansiedades nacionais e que atue com agilidade. Impressionante, mas está atuando com um paradoxo, né? Todo mundo diz, é lento, não é sempre? E muito É. corrupto, muito, mas de fato o Congresso tem dado uma lição, ultimamente, né, nesses 3 últimos meses, surpreendente, positivamente surpreendente. Então, um conjunto de medidas está fazendo com que nós estejamos numa espécie de situação também especial. Né? Nós já conversamos algumas vezes sobre o auxílio emergencial. Esta semana, semana passada, né, porque já estamos na segunda-feira, na semana passada foi paga a segunda parcela do Parcela. auxílio emergencial. Aí eu até falei para vocês, olha, nós temos 1 milhão, o Nordeste inteiro é assim, 1.100.000 famílias alagoanas. 550 mil recebem auxílio emergencial, metade. Em média, R$ 1.100 por família, né? Então, isso dá uma sensação para esse conjunto, né, de alagoanos relativamente tranquilo. Por quê? Porque as necessidades básicas, com R$ 1.100, para grande parte das famílias, pobres, muito pobres, né? Os segmentos de trabalhadores pobres, empregados, economia informal, ou seja, esse conjunto. Outro bloco grande, Mônica, repara bem, viu? Aconteceu o seguinte, o segundo bloco maior. Cícero, 2 minutos. A sua internet está cortando um pouquinho, de vez em quando. Tem alguma... você fica congelando assim a imagem, sabe? Você tá veja só, mexendo... o que eu posso... Não, o que eu posso é trocar da Wi-Fi pelo 3G, que tem 3G. Não, Faço isso. fica pior. Vá, siga, pode Fica pior, prosseguir. viu? Fica. Aí, veja bem, então deve ser, sabe que essa hora é uma sobrecarga. Todo mundo usa essa hora, né? Aí vê bem, Mônica, e um segundo conjunto, o auxílio emergencial é um conjunto, e o segundo é Previdência Social. 530 mil pessoas em Alagoas recebem dinheiro da Previdência, que no mês de abril e agora no mês de maio, antecipou as duas parcelas, metade, né? Do pagamento do 13º para abril e maio. Então, quem recebia R$ 1.100 passou a receber R$ 1.800. Isso faz uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo. Para quem? Para 530 mil famílias. Mais 550 mil famílias, isso dá um conjunto de 1.080.000. Quantas famílias nós temos em Alagoas? 1.100.000. Então, nós estamos vivendo uma situação especial, atípica, né? Que as pessoas estão tendo dinheiro, grande parte, né, pelo menos, porque não fosse esses dois conjuntos, não tivéssemos esses dois conjuntos, o quadro seria terrível, né? Então, o que vai acontecer? Mas elas estão tendo dinheiro para comer, né? Porque pra senão comer, elas não... Para comer. E claro, o que come não é o mesmo, não estou fazendo discriminação, mas não é o pouco que recebem, eles conseguem se alimentar. Bem ou mal é outra história, mas vão conseguir se alimentar, é isso? Isso. Então, isso dá uma relativa tranquilidade
em toda a sociedade alagoana. Tanto que nós não assistimos saques de armazéns, de feira, supermercados, como era comum, por exemplo, na época das secas, aquelas secas prolongadas nos anos 80 e 90, a situação social ficava intensa, né? Se lembra disso? E você sabe que ontem eu vi um post de alguém aqui no Facebook mostrando a Tribuna de Alagoas, a equipe da Tribuna, lá estava o seu nome. Aí eu vi, foi lindo, rapaz. A equipe, uma bela equipe, né? Uma equipe de luxo, não era, Mônica, ali? Era mas tudo... ali foi aquela do PC, né? Eu trabalhei naquela, não trabalhei naquela anterior, bem antiga. Não, é de recente, de 90 90 e cacete, 94, acho, né? Era Mas um mesmo lugar assim... maravilhoso, viu? Era maravilhoso. Uma equipe de luxo, né, para o jornalismo alagoano. Aliás, seria um jornal bem feito em qualquer lugar do Brasil, naquele padrão, não é? Naquele padrão. Aí, vê bem, então, Mônica, veja bem, então nós temos em Alagoas, no Nordeste, e grande parte do Brasil, uma situação atípica, que ela vai durar até julho, quando será paga a terceira e última parcela. Mas até lá é isso. E por que os preços sobem? Sobem, Mônica, primeiro o seguinte, porque existem a sazonalidade de alguns produtos. Feijão, os agrícolas, os lácteos também dependem de safra, entre safra. Segundo, é que os custos logísticos e operacionais aumentaram muito, não é? Trazer leite de outro estado, neste momento para cá, é muito mais caro, muito mais difícil até, do que em tempos normais de temperatura e pressão, sem pandemia, claro, né? E terceiro, que é um aproveitamento de muita gente nesse momento. Quem compra pelos aplicativos não pode fazer comparação de preço, limita muito, né? Então você compra no olho cego, né? No olho cego. E no olho cego, quando você recebe a conta, ela está sempre um pouco maior, não é? E verdade isso. E não é somente um caso, dois, não. É uma coisa generalizada e o PROCON tem recebido muitas denúncias. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma época... Olha, até pessoas que fazem máscaras do tecido. O tecido aumentou, elástico sumiu. E quando chegava era caríssimo. Eu tenho uma colega que teve uma encomenda de 1.000 máscaras de uma determinada instituição aí, e ela disse que estava um absurdo. Então, não sei se são gêneros alimentícios. O álcool gel também sumiu. Mas a gente, além dessa explicação que você disse que vão ser os 3 meses, o governo tem de onde tirar, porque ele alega que não tem dinheiro, tem de onde tirar mais recursos para esticar isso, porque, pelo visto, a situação não vai regularizar nem tão cedo, de ninguém, que ainda não se abriu o comércio direito e tal. Apesar da periferia estar funcionando, mas a periferia, né, os bairros da periferia. E aí? Funciona, primeiro o seguinte, dinheiro tem. Por quê? Porque, veja bem, na explicação econômica, que eu não vou gastar os neurônios alheios, né? Mas pode concordar, pode acreditar o seguinte, de que quando você, numa economia como a nacional, imprime dinheiro, seu dinheiro, não imprime dólares, claro, imprime real, né? Com o Tesouro Nacional, e esse dinheiro vai para a circulação da economia, que está deprimida, que está abaixo do seu consumo, do potencial de consumo, então o que vai acontecer? Não vai gerar inflação, que a grande preocupação é essa, né? Não pode imprimir dinheiro porque gera inflação. Não, no caso que nós estamos vivendo, atípico, né? Imagina uma economia que vai cair 6%, ela está desesperada, não vai ter dificuldade dessa ordem. Tanto é verdade que existem 4 blocos de medidas de apoio à economia neste momento. Os 4 blocos dirigidos pelo Congresso Nacional, uma coisa surpreendente, como eu disse, né? Então, primeiro é o programa de renda da população, das famílias, né? Então, primeiro, auxílio emergencial. Um outro complementar é o seguinte, o governo federal, orientado pelo Ministério da Fazenda, pegou todo o dinheiro do PIS, PASEP, colocou no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e está todo mundo recebendo esse dinheiro, todo mundo que tem direito, naturalmente. E esse dinheiro vai para onde, Mônica? Isso que você já falou, consumo. Consumo de bens alimentares, remédios e pagamentos de contas. Basicamente isso, né? Não pode fugir daqui. Até porque, na verdade, a rede comercial está paralisada. Então, essa é a renda das famílias. Existe a renda do emprego, um programa nacional de manutenção do emprego, também aprovado no Congresso, que paga um subsídio para a empresa que reduz ou modifica o contrato do trabalhador, ele recebe um subsídio, uma espécie de seguro-desemprego, por 2 meses, com a obrigação da empresa não demitir.
Alagoas, nós temos hoje em Alagoas 61 mil trabalhadores nesta situação. Pouco, muito pouco. Por que isso? Porque as empresas, além de querer subsídio, elas também querem demitir. Aí não pode, porque se você demitir, perde o subsídio. Mas se Pois você eu acabei de saber ela é uma casa de câmbio e também agência que tem em todo o Nordeste, demitiu todos os funcionários. Aí eu disse, mas não tem a questão do governo dar uma parte e a pessoa não demitir. Demitiu todos da agência, todos. Aí, não, a gente prefere, eu não sei se tem alguma espécie de multa a se pagar ao governo, ao funcionário, para quem demitir. É um programa de incentivo, mas nem todos estão fazendo isso. Não. Tem gente demitindo. Sim, você tem razão, é baixa adesão. Aí veja bem, esse é o programa para manutenção de empregos, né? No caso crítico como o nosso. A terceira linha é de financiamento das empresas. Mônica, existem financiamentos, linhas especiais, emergenciais, portanto, né? Para todo tipo de gosto e jeito, né? Você tem linhas do BNB, do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, todos os tipos de linha. Como é que o juro primeiro lá embaixo, taxa de juros lá embaixo. Juros de 3,5%. Nem as nossas mães fariam tão bem para nós como os bancos estão fazendo. 3,5%. Sim, porque os empresários, os pequenos empresários estão reclamando. Porque tem um setor aqui, um pequeno restaurante que fechou e está sobrevivendo do delivery, disse que as exigências do banco estão muito maiores, assim, quer, além de fiador, que tenha mais de uma casa, um imóvel, alguma coisa assim. E os juros não estão tão atrativos, segundo o que me disseram, quanto foi anunciado. Enfim, quem é que está com a razão? Olha, né, evidentemente que existe um elemento fundamental. Para bem, a pesquisa que o Sebrae fez agora, essa semana, né? Até por um jovem economista lagoano que está em Brasília, que dirigiu a pesquisa, o Rafael Moreira, não é? Que é filho de um lagoano conhecido, o Sérgio Moreira. E o Rafael fez essa pesquisa pela Unidade de Inteligência do Sebrae Nacional, que mostra que em Alagoas, como no Nordeste também, existe um problema. Qual é? Primeiro, importante de que os empresários, principalmente os de pequeno porte, né, o chamado micro e médio empresário, ou então o EPP, né, que é a empresa de pequeno porte, habitualmente ele não vai a banco. Quando vai a banco é para fazer operações pessoa física, ou seja, comprar o carro dele, comprar a casa, a conta corrente, mas tomar dinheiro emprestado para arriscar na pizzaria, ele não quer. Por quê? Porque não há uma tradição, existe o dinheiro da família, o dinheiro dos amigos, qualquer dinheiro, mas dinheiro de banco, para poder pagar o banco, não tem essa tradição. Segundo, por isso também, e além disso, as empresas não têm a sua situação contábil em dia, é muito comum isso, eu não tenho documentação em dia. E terceiro ponto, as garantias. Não, todo banco vai exigir garantia, ninguém empresta sem garantia. As garantias todas dependem. Isso é. Reclamo muito do BNB, é verdade? A garantia, como me disseram. A garantia com o fiador, quem é que vai querer ser fiador hoje? Ninguém, né? Sim, imagina. E o mais importante de tudo, Mônica, eu acho que nesse momento existe um problema que eu acredito que o governo estadual, a prefeitura, e as prefeituras, né, já deveriam ter definido isso há um mês atrás, que é o seguinte: que regras todos usaremos para a reabertura. Ou seja, que sinalizasse não o dia que vai reabrir, mas as normas, as linhas gerais, dizendo assim, olha, quando a linha da pandêmica cair, quando houver garantias da higiene, os compromissos, os protocolos, ou seja, nós teremos um calendário aqui, o calendário vai ser esse, a depender disso aqui. E isso daria uma relativa tranquilidade aos empresários, para começar a imaginar a sua volta. E nós não estamos tendo aqui em Alagoas. Outros estados nordestinos têm. Interessante. Que é um plano de voo. O GPS. Quais estados nordestinos que tem? Quais os estados? Olha, você vai rir. Tem Maranhão, Piauí, Ceará. Desculpa aí, tem alguém falando onde você está, que a gente está ouvindo a voz também, está interferindo. Vou resolver agora. Resolva. Você lembrou bem, é o Arthur, conversando com os amigos no jogo, né? Agora resolveu, né? Diminuiu. Viu, Mônica? Aí, então, o Pernambuco,
Rio Grande do Norte, o Ceará, que é uma crise fenomenal, está com plano. Sergipe, eu só não tenho informações da Bahia, mas dos demais estados, todos têm planos já de voo, plano negociados. Com quem? Com as entidades empresariais. E por que esse plano não saiu em Alagoas? Não é somente pelo Estado, não. É porque a nossa representação empresarial também é muito frágil, muito pobre. Não é incapaz de elaborar uma proposta e publicar essa proposta. Pode entrar hoje no site da Federação das Indústrias, na Federação de Comércio, na Associação dos Distribuidores, na Associação dos Supermercados, na Associação Brasileira de Hotéis da Indústria Hoteleira. Você vai entrar e você vai ver muito pouca coisa sobre o quê? Sobre a retomada. Aí o que eles fazem? Então, como as entidades, grandes entidades, não se apresentam nesse momento, alguns setores insatisfeitos começam a organizar as caravanas da morte, que é uma forma de protestar, a meu ver, profundamente equivocada. Eles deveriam dirigir essa energia para dentro das suas associações, exigir Café Comércio, que o CDL, que a Associação Comercial se posicionassem e não se pôr em risco eles e a população. Ficar buzinando na praia, claro, além de tristeza, é um horror, né? Quer dizer, não resolve nada, porque não adianta fazer esse tipo de pressão. Tem que ser negociado em cima dos protocolos de saúde, claro, que todos, a OMS, o próprio Ministério, mesmo sem ter ministro, o Ministério da Saúde do Brasil diz, não, tem um protocolo. As secretarias de saúde, ou seja, todos os infectologistas e epidemiologistas dizem a mesma coisa, não é possível que todos eles estejam equivocados, né? É impossível. Né? Então, essa negociação tinha que ser uma... Aí o que é que acontece? Somente na semana passada, Mônica, saiu o decreto do governo estadual organizando um GT, um grupo de trabalho que ainda mandou um documento, uma minuta, para as entidades que até agora não responderam essa minuta. Interessante. Então, isso atrapalha muito. Por que atrapalha? Precisa saber o que é que no mês que vem, durante 2 meses, pode e deve estar acontecendo, né? Nós não temos. Diga. Você ia fazer uma pergunta? Não, o que eu ia... você disse que tem que ter um planejamento. Os outros que se planejaram, já tem um planejamento, por exemplo, não, vamos abrir ou vamos começar a abrir por tais e tais setores. E eu queria saber quais são os setores que, na sua visão, economicamente, né, vão estar mais prejudicados. Eu acredito que turismo deve ser um deles, né? Mas sim, não sei. Eu queria... então eu vou falar do menos. Eu vou começar pelo menos, né? O menos afetado é a agricultura. Por quê? Porque a agricultura vive no seu mundo próprio, já isolado, né? Já tem um isolamento social, porque a produção é mais atomizada, é distante dos aglomerados normais urbanos, naturalmente, né? Terceiro, a sua comercialização é feita nas cidades e não no campo, portanto, longe das famílias, não é assim? E o drama deles hoje é o mesmo de muitas empresas. É a questão logística, né? É difícil mais hoje encontrar um caminhão, é difícil, tudo esse problema da logística e do fornecimento, claro que complicou, claro que complica, né? Sempre complica nesse momento, diminui, né, a intensidade. Mas a agricultura sofre menos, sofre um pouco, mas sofre bem menos, né? A indústria alagoana e a construção civil, elas foram liberadas já na primeira prorrogação, ainda no mês de março, no final de março. Então, o que acontece? O que está exigindo da indústria e da construção civil é um protocolo de afastamento, de distanciamento, a máscara, o álcool e tal, está funcionando. Por que é que não está a pleno vapor? Porque não existe demanda. Não adianta você, como aconteceu, né? Abriram-se as lojas de automóveis e ninguém vai lá comprar. Por quê? Porque neste momento não é prioridade para nenhuma família, para nenhum consumidor, frequentar lojas de shopping e de comprar carro. Quem compra, até brincando com você, eu disse, quem compra óculos escuros Ray-Ban neste momento? Um maluco, né? Deve ter, claro que tem, mas não é comum. Nem celular. Não é normal. Nem celular. Nada disso, está todo mundo retraído. Ninguém sabe o que vai acontecer, está todo mundo retraído. Aí, então, portanto, a indústria e a construção civil estão liberadas, mas têm dificuldade do consumo. Dentro do setor de serviço e comércio, nós temos que fazer uma linha amarela separando. Existem setores essenciais e não essenciais. Os essenciais, como a rede bancária, posto de gasolina, farmácias, papelarias e livraria, eu achei lindo, né? Que as livrarias, eu gostei no sentido pessoal meu, né? Que as livrarias sejam consideradas essenciais. Coisa mais linda, né, Mônica? Verdade que é, né? Você não imaginava, você imaginaria outras coisas, mas livraria, não, diga. Pois foi, né? Pois é, coisa linda, né? É bom que seja assim, né? Então, o fato é que essas empresas desse universo estão atuando. Por que os postos estão reclamando? Porque diminuiu o movimento.
Evidentemente, com a diminuição do movimento social com o isolamento, encher um tanque de gasolina de um mês equivale a meses atrás de uma semana, né? Modificou o consumo. Então, diminuiu fortemente. Quem está faturando muito? Os supermercados e as farmácias, não é isso? Então, esses dois segmentos funcionando. Os setores que trabalham com presença física, né? com atendimento pessoal e com consumo local, esses tiveram um prejuízo brutal, que é o que você está falando, bares, restaurantes, alojamento, tudo isso que tem hotéis, né, pousadas. Por quê? Porque tem atendimento pessoal e consumo local. Não pode. Por quê? Gera contato, é um drama. Você fazer um protocolo numa pousada é dramático, é dramático. É um negócio nesse momento. Claro que quando voltar à normalidade, teremos Não, e quem vai? Eu mesmo não me arrisco aí. Você se arriscaria? Eu não me arrisco. Não, e é uma questão que independe do decreto alagoano, é que os aviões pararam, os ônibus pararam. De onde vem turista? Vem do subsolo? Não, ele vem de poupança, né? Então, o fato é de que a economia, esse segmento, tem um prejuízo muito grande. Assim como também o setor varejo, o varejo de lojinhas e também aquele segmento de serviços, como barbeiro, cabeleireira, não é? Que também tem dificuldades. Agora, veja bem, eu tô há mais de, acho que 2 meses sem cortar o cabelo. O por meu quém? cabelo também. Pois é, Você também, assim? Então, por quê? Cadê coragem para enfrentar nós, né? Enfrentar uma pessoa falando a meio metro? Eu não quero, ninguém quer, né, nesse momento. Então, o fato é de que os setores chamados não essenciais estão super penalizados. Para eles é que é dedicado está sendo dedicado, por exemplo, nós temos uma categoria chamada MEI. MEI é o microempreendedor individual, né? Que, na verdade, é um trabalhador que não tem trabalho formal e virou um CNPJ para poder sobreviver. Então, o MEI, hoje, recebe o auxílio emergencial, extraordinário. Só que tem um detalhe, ele recebe esse dinheiro, mas continua trabalhando. É como o Uber. Grande parte das pessoas do Uber estão recebendo, muitos, né, motoristas do Uber estão recebendo. Eu falei aqui com o motorista de Uber que disse que a situação está bem crítica. E eles não conseguiram. A situação... Porque é o seguinte... porque depende do tipo do padrão, porque como o Uber é uma coisa complexa, né? Você tem segmento. Mas o segmento mais pobre, que tem renda abaixo de 3 mil, aí tem as exigências, né? Lá para preencher lá o app, o aplicativo, aí termina limitando a entrada de todos. Mas, grosso modo, eles têm direito. Como tem direito as empregadas... Sabe quem parou, quem está em situação muito, muito caótica, é quem está mais caótica ainda, é quem aluga carro. Eu fiz um bate-papo desse com um motorista de Uber e ele disse que as locadoras estavam até querendo cobrar uma taxinha de 10%, ou era 10%, ou era R$10 mês, para o carro ficar na casa da pessoa. E mesmo assim eles não conseguiram. Então a situação para eles no começo foi muito complicada e ainda está sendo porque... Agora que as plataformas vieram a exigir que só se levasse 3 passageiros, mas antes isso não era permitido e as pessoas se achavam do direito de ir do jeito que quisesse, mesmo que o motorista usasse máscara e tudo, ia com o passageiro do lado, agora não é mais. As plataformas, desde uns 15 dias, eu acho, que começaram a exigir. Então a situação não está boa para eles, não. E eles não conseguiram... A maioria, segundo o que eu vi, viu, não estava conseguindo entrar nesses programas. Talvez seja por isso que você disse, né? Da questão da renda ou alguma coisa aí em relação à plataforma. Sim. Agora, veja bem, e você fez uma pergunta final, assim, que segmento vai sofre mais? É o varejo, por exemplo, os armarinhos, não é? As lojinhas e tal. Por quê? Porque elas estão trabalhando a estratégia que se chama meia porta aberta. Ele está fechado, mas está aberto, está parado, mas está funcionando. Por quê? Porque atende, né? É diferente do PEG Leve. O PEG Leve é uma coisa oficial. Então, você pode passar em frente ao restaurante e tem lá o motoqueiro esperando para entregar, ou o próprio cliente que está na porta esperando o que comprou, não é? Pode ser, está legalizado isso aí. Mas o funcionamento dessas lojas, não está legalizado. E por que funciona? Porque é atendimento próximo, da proximidade, da rua,
parte do bairro. Então, há um conhecimento, há uma intimidade, as pessoas sabem a quem vende e quem vende sabe quem compra, né? Então, funciona. Nos bairros populares de Maceió, todos estão Sim, então, funcionando. mas é uma coisa, algo clandestino. Estão funcionando com tudo, com barbearia, com Isso, cabeleireiro, com tudo. Os isso, bairros. isso. E não chega a ser uma incoerência para não funciona nada, porque o governo determina, não funciona nada, mas na periferia, aí eu mesmo vi reportagem semana passada ou retrasada, dizendo, mas aí a questão social. Então, é uma pandemia que é para atingir todos, né? É um Sim, isolamento que é sim, para atingir todos. A economia, sim. todos estão sofrendo. Então, por que essa permissibilidade ou é a falta de controle? Não estou contra as pessoas carentes, não é isso? Nos bairros periféricos. Veja bem, Mônica, nós temos em Alagoas ativas 190 mil empreendimentos. Claro, 120 mil microempreendedores individuais, você chama isso de empresa, mas na verdade sabemos que não, né? Quase uma empresa, pode chamar de quase, mas 190 mil. É difícil você controlar, por exemplo, feira de um lugar aqui que é fronteira entre Maceió e Rio Largo, chama-se Cruzeiro do Sul. Aproximadamente umas 10 ou 12 ruas, você é jornalista, conhece bem aquilo ali, no Cruzeiro do Sul. Feira de lá, a feira está funcionando mais forte do que mês de fevereiro. Por quê? Porque tem um detalhe importante, Mônica. As pessoas que recebem o auxílio emergencial, os R$ 1.200, ele não compra como você e faz estoque. Não, ele não sabe fazer isso. Ele compra de forma fragmentária, né? Então, ou seja, ele quebra isso aí. Cada dia ele vai e compra. Por quê? Porque o horário dele de compra é o final da feira, onde os produtos estão mais baratos. Próximo da casa ele pode fazer isso. E ali no entorno do Graciliano tem uma feira também. Dentro do Graciliano tem uma feira que atende ao Acauã, é a mesma coisa. Então, a feirinha do tabuleiro, você também conhece. Então, esse mundo é muito difícil você segurar, porque as pessoas têm renda e não compra por estoque, compra de forma quebrada, né? E isso gera movimento diário, é difícil, né? Mesmo que a prefeitura diga, fique distante de tantos metros, use... É difícil você também colocar máscara em todas as pessoas, dar distância de 2 metros, lavar com álcool, ou seja, o protocolo é muito difícil e complicado. Mas o fato é que essa economia está funcionando. Está funcionando graças, em parte, a essa renda, né? E graças também à impossibilidade dos órgãos policiais e de controle darem conta dos 50 bairros de uma cidade de 1.080.000 habitantes. É muito difícil controlar, né? Sim, Você então está fecha a praia... funcionando para bairros periféricos. Mas para os Isso, outros bairros, não. Eu lhe pergunto, por exemplo, você falou que alimentos deve estar sorrindo, né, de alegria, farmácia idem, porque nunca se vendeu tanto, enfim. Mas tudo isso tem dentro de um shopping. É claro, tem farmácia lá, a farmácia do trabalhador, eu vi que estava aberta outro dia desse, que eu fui ao otorrino e vi a farmácia aberta. E a loja americana, dentro de um shopping aqui mais perto, porque nós temos 2 shoppings. Ou um shopping fez aquele drive-thru, né? Algumas sim. lojas aderiram, etc. E outro nem isso. Só tem a americana e a farmácia, sem fazer propaganda, mas dizendo, do trabalhador. Ora, ali não congrega vários setores. E esse pessoal aí, como é que vai ser? Por quê? Eles pagam aluguel, porque às vezes o ponto não é. Eles pagam condomínio além do aluguel. Tem todo um gasto com funcionários, mesmo que eles adiram, né? Façam adesão a esse programa do governo, mas tem coisas fixas e eles não estão funcionando. E eu imagino que shopping vai ser uma das últimas coisas a funcionar por conta da aglomeração, porque não vai se abrir um shopping para 40 pessoas entrarem só. Então, não é meio díspare esse... Não estou questionando o seu raciocínio, eu estou questionando que é díspare, porque lá não só tem roupas, tem tudo. Do shopping, né? Tá ouvindo? Dá para ouvir agora? Dá, né? Mônica, tá ouvindo? Tô, é porque estava... É o público de renda A, B e parte do público C, não é? A, B, por exemplo, o shopping do Benedito Bentes, ele atinge também o que se chama de segmentos C Mas a feira, não. A feira é o público, parte considerável do C, D e E, não é? Que vai à feira, essas feiras de bairros. Tanto que essa estrutura de feira de bairros não existe nos bairros ricos.
Ponta Verde não tem feira, né? Tem Jatiuca, tem uma feira, pequena feira, né? Mas Ponta Terra não tem feira. Jatiuca Jatiuca tem, né? Jatiuca tem aquela feira tradicional ali. Mas o fato já é de tem que... com delivery, já tem outro plus, já tem Isso, barracas com delivery. isso. Agora, os shoppings voltarão. Por quê? Porque já existem protocolos. É interessante isso. A Associação Brasileira de Shoppings e também as empresas, grandes empresas da rede nacionais, porque todos os shoppings pertencem a alguma rede, não é? Eles não são isolados na redes. Então, essas redes já fizeram os protocolos. Só entra tantas pessoas, o público máximo é esse, tem que ter o álcool, tem que ter. Então, e como é uma estrutura muito bem desenhada para o movimento, o controle é possível. Agora, a feira é impossível. A feira mesmo, em seu movimento aberto, em 12, 14 ruas, ela é muito difícil esse controle. O shopping pode oferecer, sim, essas garantias. Sim, eu entendi. Sim, e voltar antes até. Mas para lojistas de um shopping, por exemplo, a situação está ainda mais complicada do que para outros, por exemplo, bares, restaurantes, pizzarias de maior porte. Está mais complicado. Pois é, então é isso que eu queria saber. Agora, existe um componente que eu não sei falar, porque aí é de psicologia social, né? Que é o medo. Eu não sei falar, Mônica, sinceramente, sobre isso. Existe um medo de determinadas situações. Por exemplo, você abre todo dia no Facebook, está lá a lista de lugares mais perigosos. Hospitais está no teto, né? Elevadores, transporte público. Então, a população vai adquirindo essa informação, socializando. Então, lugares fechados com ar-condicionado são contraindicados também, né? Dizem, as listas dizem isso, né? Aí você, evidentemente, pensa, olha, uma feira, um lugar aberto, tem ventilação. Se eu estiver distante, posso até ir lá no começo da reabertura. Mas lugares fechados, alguns mais fechados que outros, né? Fechados mesmo, no sentido completamente fechado, não tem nem áreas abertas. Aí você diz, olha, eu vou entrar num lugar desse, vou almoçar e alguém dá um espirro lá dentro, olha aí, né? Vai embora, garçom, vai embora o cozinheiro e eu também, vamos juntos, né, para o hospital, né? Então, há um medo social. Eu não sei traduzir, eu não diria que eu não sei, não saberia opinar. Mas eu sei que esse medo existe, né? Que é uma dificuldade adicional, né, Mônica? Uma dificuldade adicional. Porque além de você ter dificuldade de estruturar o seu equipamento, a sua empresa, para ofertar essas garantias todas, né? De que terá um tapete assim, o tapete será assim, o banheiro terá dessa forma, a mesa será limpa de 10 em 10 minutos, não sei, a luva, todo mundo de luva. Vai ser isso, né? O protocolo. Além dessa dificuldade. As gotículas no resto da comida que está lá no prato, no talher, e o outro pegar e levar para a cozinha e depois, sei lá, se vai aseptizar direito. O que você está traduzindo esse medo social, né? Que cada um tem a sua forma, né? Então, o transporte público, como é que você entra no ônibus que cabe 40 pessoas sentadas e ele está transportando 120, né? Como é o caso esses que vêm dos bairros mais distantes para as partes centrais, né? Então, como é que você vai administrar isso? Existe um medo coletivo, o medo vai tendo coletivo. Claro que com a reabertura, com a tranquilidade, com com a rede hospitalar, Lagoas, 10 mil infectados e mais de 400 mortos. E o pior de tudo, né? 75% das UTIs já estão ocupadas. Então, numa situação como essa, todo mundo se precaver, não é? Precaver. E tem uma coisa interessante, Mônica, a população alagoana envelheceu. Então, pessoas com mais de 60 anos hoje, repare bem, já é muito maior do que a primeira infância. O que é que significa isso? Que a população de 0 a 5 anos ela tende a ser cada vez menor relativamente à população, e a população acima de 60 anos, veja bem, ela é infinitamente maior. Os números são muito claros sobre isso aqui em Alagoas. Com outro detalhe, é que as chamadas comorbidades, que atingem a população acima de 30, acima de 40, acima de 50, está muito presente, quer dizer, a hipertensão, a diabetes e tal. Então, o conjunto de pessoas com as suas fragilidades também é muito grande, não é? Então, tudo isso soma para quê? Para dificultar a volta à normalidade. Porque tem pessoas que agora que se descobriram diabéticos, agora que estão se descobrindo com medo, porque antes a diabetes era normal, você tinha diabetes, hipertensão, tem o seu remédio, mas quando se põe a questão do vírus, eu tenho diabetes, não é? Então, é um medo adicional.
Sabe né? uma categoria que, concordo com você, sabe uma categoria que eu acho que também está bastante prejudicada? Poucos são os consultórios e clínicas abertas. A maioria não tem Dentista. médico. Está tudo fechado. Dentista, oftalmologista e consultas de rotina. Porque esse setor também deve estar sendo muito prejudicado. Laboratórios, Sim, até laboratórios, eu tive que fazer uns exames aí, laboratório não tinha ninguém. Ninguém, sim, o povo sim, o médico, os médicos, os consultórios estão fechados. Então o prejuízo também é grande. Mas aí sim. você diz assim, poxa, e a saúde das pessoas? Sim, mas ninguém quer ser vítima de Covid, né? Até os Não, nem médicos. médico, nem médico, Ninguém, sim, nem claro. médico quer. Então também está sendo afetada essas clínicas, né? Que podem Sim. no futuro não fecharem, né? Ou não sei como é que é a situação delas. E te pergunto uma outra coisa: cinema. Cinema já era bem caótico, cada vez Uhum. com esses aplicativos, com essas, né? Você paga e assiste em casa, e tem telão, e tem home theater, o escambau. Quem vai para o cinema porque gosta mesmo de cinema. Mas a Sim, gente já não via salas lotadas. Você acredita que sim. agora o cinema tende realmente a desaparecer? Ou Olha, assim, vai todas as reduzir? aglomerações, essas aglomerações, cinema, teatro, casas de shows, né? Shows normais e tal, todos eles sofrerão um baque, todos, sem exceção, porque se realizam encontros com muita gente em lugares fechados e se tiver o tal parte desse à volta, né? Então, se alguém der o famoso espirro, o espirro volta e distribui o tal do corona para toda a humanidade, né? Uma bomba atômica, né? Então, há um medo, é verdade. Agora, veja bem, tem um cinema que eu tenho morro de amores por ele, que é o Arco Pajuçara, que está fazendo agora uma inovação tecnológica. Está oferecendo um produto, né? Fazendo aqui um comercial, né? Para os nossos amigos, um produto cinematográfico, ou seja, você pode acessar e paga, é relativamente barato e tal. Está lá nas redes sociais e tal. Então, são saídas. Cada um está buscando agora nas plataformas de delivery. Os restaurantes estão fazendo, assim como os supermercados, estão fazendo parcerias com os táxis. Os táxis vinham caindo, né? Aí, de repente, descobriram uma fórmula de Total. sobreviver. Fazem sobreviver. Agora eles estão sendo como se fossem funcionários das redes de supermercados para levar os deliveries, porque não dá para levar de moto. É muito pequena a moto, né? Então, os táxis servem para compras maiores. Então, todos têm resposta. O teletrabalho também é uma fórmula, né? Você deixa de ser funcionário no prédio para ser um funcionário em casa, né? Então, essas novas formas vão, mas elas são suficientes, Mônica. Por quê? Porque, como você disse, não existe dentista online, né? Infelizmente, não vai ser possível do dentista online, né? Pode ter, Oftalmologista, otorrino. pode, pode ter um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, mas um dentista não, né? Ele necessita da prática, né? Da prática do pegar, de fazer, de localizar, de manusear, né? Essa história toda. Então, esses segmentos vão sofrer muito, né? O setor de serviço, o setor de comércio também, não é? O setor de comércio, a meia porta aberta, ela facilita para muita gente. Por exemplo, entrega de gás e água, pleno vapor. Por quê? Porque já era um delivery, né? Já era um É, delivery. já. Ele ampliou. Mas, por exemplo, quem nesse momento agora vai escolher roupa íntima? Imagina, né? Quem vai roupa íntima? Quem vai comprar esses objetos? Roupa de praia, banho Mesmo mesmo. roupa mesmo, não vai comprar, né? Não vai. Sim. Então, Não vai. e são muitos as lojas e os armarinhos que dependem dessa atividade. Então, esse baque é muito grande, né? O setor público, o serviço público, ele tem uma característica, ele pode fazer alternância, pode dividir, diminuir, então vai se adequando, né? Por quê? Porque não tem taxa de lucro. Mas uma empresa não, ela tem que ter retorno, tem que ter faturamento. Não é? A empresa depende do faturamento para manter os empregados, para pagar os impostos, não é? Ô A taxa de Cícero, lucro. e planos de saúde, hein? Como é que vai ser a situação? Porque Olha, eles devem dizer que está gastando horrores agora, mas e aí?
Sim, a verdade é que os planos de saúde estão atravessando uma fase de mais gasto do que receita, pela lógica, né? Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Imagine só uma UTI, né? Que nós temos topado, né, nos hospitais particulares, o quanto custa para um plano, né? E dizem, né, que todos os hospitais, não tenho certeza, mas parece que todos os hospitais de Maceió estão superlotados. Portanto, a demanda por UTIs aumentou muito e as despesas também. Os planos, né? Agora, tem um detalhe importante. Sim, mas muita gente saiu de planos de saúde, porque não Sim, tinha sim, sim. condições, né? Sim, Também. sim. Aí eu digo, Sim. como é que fica a questão? Esses planos tendem a fechar, assim, os plantão? Não, não, Você não, acha que não. Ele não? pode reformular. Não, porque o preço, as tarifas, né, dos planos são determinadas nacionalmente. São regidas pela ANS, né? Isso, exatamente. Exatamente. Olha, É. você está vendo aí, ó, o que dá ser jornalista? Está vendo? Sabe ter as informações quase todas. Então você sabe que a ANS. Não. Agora tem um detalhe importante que eu acho que vai acontecer, Mônica, e já está acontecendo. Todo mundo agora é pró-SUS. Todo mundo agora, desde criancinha, é favorável a mais investimento no SUS. Né? Por quê? Porque, Mônica, dizem, né, os médicos, deve ser verdade, os especialistas, os médicos sanitaristas, que 95% das idas aos hospitais e postos de saúde podem ser resolvidas pelo SUS. 95%. E se o programa de saúde da família cobre toda a população, o número de hospitais que nós temos ele fica exageradamente grande, não é? Isso quer dizer também que os planos de saúde perderiam muito se o SUS funcionasse minimamente. Como funciona, por exemplo, a rede educacional. Se a qualidade da rede de saúde fosse a da educação e a da segurança, existisse um SUS da segurança que funcionasse como a rede de saúde, nós faríamos uma revolução, né, no Brasil. Porque a rede de educação é relativamente boa, né? A de saúde é precária e a de segurança ainda existe. Então, se nós tivéssemos um SUS de segurança, né, um sistema que atendesse a toda a população, por exemplo, a minha opinião, né, é de que nós estamos desviando um pouco, mas só para esclarecer, a Não, questão do mas crack, isso é um a bate-papo. questão do crack, a questão do crack, Mônica, a meu ver, não é um problema de polícia, nem de poder judiciário, nem de prisional. É um problema de saúde pública, né? O dependente, o usuário de pequenas doses, ele tem que ser tratado pela saúde pública, né? E respeitando também o livre-arbítrio, né? Se ele quer continuar, mas se ele puder ter tratamento, que tenha pelo SUS. E isso é um ponto. Segundo, é que se a rede escolar absorver a população plenamente de 14 até 18 anos, se também todo mundo diz isso, diminui brutalmente a questão do tráfico, né? Não tem por que Em encher sistema integral, né? Sim, sim, Em sistema período integral. integral de ensino. Porque se Então, botar como é hoje, não vai. você esvaziaria grande parte das prisões se retirasse de lá os traficantes, os aviãozinhos, né? Não os grandes traficantes. Esse aí é uma questão até que me veio pela Polícia Federal, Polícia do Tráfico, diria Polícia do Tráfico, né? do Nacional. Então, a saúde nossa, ela vai ser muito fortalecida no âmbito público, eu imagino, porque a partir de agora, prefeituras, estados, bancadas federais, Senado, Congresso, todos estão vendo que, primeiro, esse vírus veio para ficar. Ele, mesmo com remédio, ele vai ser um problema, né, até ser resolvida a questão do remédio e da vacina. Ele vai, até lá, pelo menos, garantia, né? E, segundo ponto, é o seguinte, não existe tratamento, plano de saúde para o Covid. Isso é loucura, né? Imaginar que o plano de saúde vai responder pelo Covid nacional. Não pode, né? Você imagina, já perdemos, o Brasil já está com números, 500 mil de pessoas infectadas, não é? Pois é. E quase 30 mil mortos. Alagoas, com esse número gigante, 10 mil. Não pode. É o SUS quem tem que enfrentar isso. É o posto de saúde, esse sistema, né? O PSF. Cícero, se não me engano, o SUS foi baseado no modelo da Inglaterra. Se não me engano. Só que lá o sistema de saúde tem o PSF, que eles chamam outra coisa, o médico de bairro. Por exemplo, como no Chile também. Acabei de fazer uma live no Chile, você paga, lá é pago e tal, mas você é dirigido àquele local específico. Nos Estados Unidos, idem. Em Londres, até eu sei disso porque eu fiz um intercâmbio lá e as pessoas diziam que os ingleses reclamavam, mas os brasileiros achavam que estava no céu.
até a receita, achavam que estava no céu, é verdade, porque não sabem o que é a realidade do SUS aqui, Sim, né? sim. Chegava nos exames de rotina, o hospital liga, o médico liga para dizer que você vai ser consultado no hospital tal. O remédio vai direto a receita para a farmácia. Você pega seu remedinho lá na farmácia. Quando você tem que fazer um outro procedimento, o sistema é muito parecido. Vai ser destinado para o hospital tal para fazer o seu procedimento cirúrgico. Então, assim, claro que com todas as nuances e com toda a roubalheira, aqui não ia dar certo. E você diz assim, não, vamos apostar. A saúde não está adoecida agora, né? Ela sempre Não. esteve. Porque desde o dia que eu me entendo por gente, por jornalista, o que eu mais via era aquele... Antes era o hospital do pronto-socorro, depois foi unidade de emergência, depois hospital, né? HQE, tudo igual. HGE. E os problemas não mudaram. Hoje tem um hospital da mulher que Deus queira que não tenha problema. Santa Mônica sempre foi com problema, sempre, a vida inteira. Era prato para matéria todo dia. Então, assim, diante desse quadro todo, que nós não somos um Reino Unido, né? Nós não somos. Isso. Não temos o poder econômico, não temos a vontade. Mesmo assim, você acredita que se vai investir? Ou depois de uma pandemia vai dizer assim, tchau, a paz passou. Não. O trauma da pandemia, ele é muito grande, muito forte, nos gestores, principalmente. A população é um pouco mais leve, né? Daqui a pouco o Maracanã vai estar cheio, você vai ver. Antes de dezembro, assistiremos o Maracanã cheio, algum jogo. Vai ter, sim, todo mundo lá com a camisa. Imagina só, Flamengo e Vasco no Maracanã, lá em novembro, final de novembro. Né? Todo mundo espirrando e todo mundo gritando, né? Mengo, Mengo, né? E assim, então, mas vai ter. Agora, mas o gestor não. Por quê? Porque a sobrecarga foi toda... Veja bem, quando acontece a doença, ela acontece no município. Não é? E quando ela é de média alta complexidade, ela acontece no estado. Sim. Então, quando a ambulância dispara lá de Pôr de Pedras para Maceió, sim, esse problema de subfinanciamento, né, e de mau funcionamento, como você levantei, é verdade, por exemplo, de um programa como o PSF é extraordinário, o PSF é isso em inglês, né? O agente comunitário de saúde, ele visita cada casa. Aí, imagina só, se você descobre que numa casa... Era para ser perfeito, né? Mas não é tão perfeito assim. Isso. Inclusive o seguinte, ele, na verdade, por ser universal, ele teria que existir, inclusive, na Ponta Verde, na Gruta, dentro da Aldebaran. Exatamente. Ou seja, ele seria universal nesse sentido, né? Mas se ele funcionar para 85% das pessoas mais pobres, deixa os 15% que têm plano de saúde em Alagoas em paz, então eles já fariam uma revolução, no sentido de esvaziar os postos e os hospitais. É verdade isso. Por quê? Porque, Mônica, impressionante, mas, por exemplo, a questão da hipertensão, ele tem, como você falou, ele tem tratamento relativamente, acompanhamento relativamente fácil, e o remédio é gratuito no Brasil. Não é? O SUS distribui os remédios. Não existe comércio para a diabetes também, quer dizer, ou seja, isso é uma revolução, algo aos poucos, né, incrementada. Agora, só que acredito que a partir da queda da curva, haverá, sim, um movimento dos gestores, uma pressão política muito forte para que esse fenômeno do SUS ampliado aconteça, acredito. Tomara, né? E que não esbarre naquela história de não pode contratar e não pode fazer concurso, porque não adianta ter hospitais, como já tivemos em Santana do Ipanema, não sei se você se lembra, um tempo atrás, um hospital de ponta e que nunca funcionou. Então, fechado, né? Vazio. De ponta e vazio. Bom, você falou... Agora, eu posso fazer uma pergunta, a você? Posso, né? O que você anda lendo esses dias? Né? Por quê? Porque todo mundo agora passa a ter mais tempo para ler, né? Todo mundo, você sabe o seguinte, como eu sou neurótico, aí eu vou o seguinte, eu compro um livro, eu sei que não vou ler agora, eu coloco na fila. Aí depois chega um livro mais interessante, aquele coitadinho, vai lá pro final. Eu sou audiovisual, eu gosto mais de estar no YouTube, eu vendo entrevistas, e leio algumas coisas. Biografia da Michelle Obama. Pois é, como eu nunca mais comprei livros, então eu estou conseguindo duas coisas, né? Uma, não aumentar a fila. E segundo, a lista
E segundo, eu estou conseguindo ler mais ou menos assim, de forma equilibrada. Por quê? Porque tem uma hora que trabalhar com economia cansa. Cansa, né? Porque é um tema meio árido. Ainda que seja uma ciência social, meio árido. É diferente do jornalismo. Você sabe, jornalismo tem aquela emoção do cotidiano que num dia nunca é igual ao outro, né? Para quem, como repórter, como você, né? Que foi repórter, sabe disso. Sempre está encontrando um Mas quadro hoje, diferente. Né? Graças a meu filho, hoje eu compro livros, mas muito menos. Eu tenho e-book, né? Que hoje você pode... Sim, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Você lê qualquer título, você paga e acabou. Sim. E você lê Agora, a hora... quem sabe usar bem as redes sociais como você, eu me reconheço com dificuldades, né? Sei não. É fantástico. Não, porque não. você... Olha, eu Mônica, aprendi... Eu, quando fiz a live, a minha primeira live, eu fui muito na raça, sabe? Eu vou fazer, eu vou aprender. Porque a gente não lidava com essas ferramentas. Embora seja jornalista, não. Instagram, essas plataformas, não. Então, é um mundo novo. Meu filho já está inserido, seu filho já está inserido, seu neto vai estar já nascendo, dizendo assim, vovô, isso aqui, né? Mas eu não. Então, eu meti a cara para fazer, li bastante, assisti muito vídeo, muitas aulas no YouTube para poder conseguir fazer. E as coisas que eu tinha dificuldade, eu até criei um canal no YouTube, se você disser assim, mas Mônica, como você fez isso? Na garra, eu disse, vou fazer. E consegui. Mas algumas coisas, o help foi do meu filho e da minha nora. Eu sabia lá o que era bio. A senhora tem que botar uma hashtag. Por que o hashtag? O que é que significa isso? Que legal, que legal. Né? Então, aí eu comecei. A Leda Nagui vive dizendo isso. Ela era da televisão, não tinha nada a ver com as plataformas. Hoje ela está aí. Muitas vezes a gente diz assim, eita, caiu a internet. Mas cai a dela também, cai a do entrevistado dela, cai a de todo mundo, porque a gente não tem uma internet igual a do Japão. Tem não, a gente paga por um serviço e tem um serviço menor, como você bem sabe, né? Por isso que fica dando essa interferência toda. Então foi muito graças, assim, eu estava determinada, eu disse, vou fazer. Mas li muito, absorvi muito, aí descobri através de outras pessoas e mesmo de pesquisa. Antes eu fazia um post que era uma derrota, uma miséria. Era só em palavrinhas, fazia no Documents e colocava lá printado, como se fosse uma foto. Aí comecei a descobrir aplicativo tal, aplicativo... E fui. Hoje eu sou high-tech. Não sou high-tech. Mas meti a cara e fui. Aí já comprei uma iluminação, que antes eu ficava escurinha, né? Assim, totalmente o olho, eu tenho um olho fundo, aí é que ficava aquela profundidade. Já comprei um tripé melhor, porque o meu às vezes não aguentava o peso Era um tripé, tudo bem, mas não era a mesma coisa do tripé da agora. Então, assim, eu fui fazendo. E coloquei o título da live Superando Desafios, porque superando desafios não é só na pandemia, é em qualquer época do ano, do mundo, é sobre tudo, não é verdade? A gente sempre está superando desafios. Pode ser sobre uma viagem, e o hashtag bate-papo de cara limpa, porque eu estou de cara limpa, sem maquiagem, e eu acredito que a comunicação, quando você faz uma videochamada, você não vai se maquiar para falar com quem está nem do outro lado do mundo. Então, por que não podemos desmistificar isso, de que tem que ser com maquiagem? Só a roupa, né? Que você não vai fazer pelada. Vamos botar a roupa e vamos desmistificar isso. E vamos conversar. Então, isso foi uma iniciativa que creio... Que legal, rapaz. Show. Eu já estou na sexta semana, essa é a minha sexta semana, e sempre de segunda a sexta. Eu sempre faço 5 lives por semana. Mônica, eu vi você entrevistando uma jovem, mas muito rapidamente. Rapaz, que legal, porque existe uma interação entre uma fala e outra. Desculpa a minha ignorância, né? Porque como eu não uso, eu só vejo, né? Eu vejo muito o YouTube, essas redes fixas, né? Mas, por exemplo, eu estava vendo você no Instagram,
extraordinário, rapaz, porque é engraçado como você acompanha o diálogo com a facilidade que você estava entrevistando. Mas também você tem um treino, né? A verdade é essa, que você era muito treinada na forma de falar e essa naturalidade sua também, né? E deve ser inerente também, a mim, né? Porque assim, não é só o treino. Eu consigo ler aqui o que passa, as pessoas que vão interagindo, vão perguntando, essas coisas assim. É tudo um começar, um fazer de novo. E eu achei Sim. legal. E olha, agora a gente tem 12 segundos, 11, 10 segundos restantes. Eu tenho que lhe agradecer, porque senão vamos encerrar sem a gente se despedir. E Muito obrigada, viu? o